Muitas notícias nesse vídeo aqui de maneira até surpreendente, porque o Fluminense anunciou oficialmente a saída de um jogador do seu elenco. O Fluminense também está acertando a contratação de um zagueiro. Eu quero falar aqui sobre a expectativa da Umbro com a questão de Marcelo, Libertadores, Fluminense. Quero falar um pouquinho sobre essa questão nesse vídeo aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência. Já te convido a assistir esse vídeo aqui até o final para você ficar muito bem informado de tudo o que está rolando no Fluminense nessa tarde de segunda-feira, beleza? Antes da gente partir para as notícias do vídeo, eu quero pedir o seu like. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho do joia, que é muito importante que você clique. Esse botão você não tem noção de como ajuda a gente a seguir crescendo aqui no YouTube com conteúdos diários sobre o Fluminense para deixar você muito bem informado, muito bem entretido sobre o nosso tricolor. Então dá essa moral aí, ó, de graça, cara, o botãozinho do joia aqui embaixo, de graça, você dá essa força absurda pra gente. Eu também convido você a comentar aqui de onde você nos assiste, cidade, estado, país, quem sabe. Comenta aí que a gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundão enorme aí. Então, solta a voz e vamos trocar uma ideia sobre o Fluminense, beleza? Vamos lá, galera. A primeira notícia que eu quero trazer é lá do Netflu, falando sobre essa questão da Umbro, né? O título da notícia da Netflu é: Umbro espera bater recorde de vendas de uniformes com Marcelo e Libertadores. A apuração é lá do Paulo Brito, e ele fala que a expectativa da fornecedora, né, da Umbro, é bater o recorde de venda de camisas do Fluminense, né? Vale lembrar que o Fluminense já tem números bons de vendas de camisas, isso já saíram diversas notícias sobre esse assunto, né? A gente até bate muito nessa tecla aqui, né, que por mais que a torcida do Fluminense nas pesquisas aí, né, só diminua, não tem gente, é menor do que já teve pesquisa que botou a gente menor do que a Portuguesa de São Paulo, o Fluminense continua vendendo muito bem material esportivo, continua aparecendo muito bem, né, nos rankings das redes sociais, enfim, né, algumas contradições, eu pelo menos enxergo essas contradições, né? Ou aparentemente o torcedor do Fluminense tem 10 torcedores e os 10 são bilionários, né? E compram tudo que sai do Fluminense 1000 vezes, né? Não é possível uma parada dessa, né? Enfim, esse não é o ponto aqui, foi só um desabafo meu aqui no meio das coisas, mas a apuração lá da Netflix, né, do Paulo Brito, fala isso, né? Que a Umbro quer bater esse recorde de venda de camisas, né? Saiu informação nos últimos dias de que vai ter agora entre abril e maio o lançamento dos novos uniformes do Fluminense, né? Vai ter, inclusive, de maneira separada, tá? Vai ser o uniforme tricolor vai ser lançado sozinho, o branco vai ser lançado sozinho, salvo engano, o branco vai ser lançado primeiro, inclusive, tá? Até para poder fazer esse maior engajamento, essas maiores campanhas de marketing para chamar a atenção para os uniformes, né? Quando a gente lança todo mundo junto, a gente não, né? Quando o Fluminense lança, eu nunca lancei nenhum uniforme. Mas quando o Fluminense lança os uniformes todos juntos, né? A tendência é que um acabe ofuscando o outro. Mas se você lança, por exemplo, o branco em abril e o tricolor em maio, a tendência é que você tenha aquele boom de compras logo no lançamento, né? Então muita gente compra logo assim que lança um dos dois. Já comprar 2, 3 uniformes de uma vez só é um pouquinho mais difícil, né? Fica um pouquinho mais salgado, mesmo que tu parcele em 300 vezes no cartão, fica um pouquinho mais salgado. Então vão ter lançamentos diferentes, né? Um de cada vez. E a apuração do Paulo Brito diz que o departamento de marketing da Umbro, junto com o do Fluminense, estão traçando, né? Já traçaram estratégias para otimizar esse engajamento, né? Para fazer busca por esses uniformes. Inclusive, mais ou menos nessa linha do que eu acabei de falar, entendeu? Lança um de cada vez, enfim. As datas, efetivamente, dos lançamentos não estão marcadas, mas é ali entre abril e maio, né? Os dois lançamentos devem ser mais ou menos por ali, e a Umbro espera bater o recorde de vendas dos uniformes do Fluminense esse ano. Beleza? Vamos aguardar, né? A gente não tem nada da camisa do Fluminense, porque felizmente parou de vazar, né? Antigamente se vazava muito o uniforme, hoje em dia, graças a Deus, não vaza mais. Então a gente vai ter que esperar o lançamento. E eu particularmente gosto, tá? Embora, claro, bata aquela curiosidade, eu gosto de descobrir como é que tá a camisa na hora do lançamento, né? Eu acho que é mais legal. Então, enfim, é bom para todo mundo. Pelo menos para mim é bom, né? Não sei para vocês. Enfim, deixa um comentário aí. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E eu quero falar dessa notícia que, cara, na boa, ela me pegou muito surpresa. Muito surpresa. Inclusive, no primeiro momento que eu vi, que eu bati o olho, assim, tava mexendo no celular, bati o olho, eu falei, pô, caô, né? Deve ser alguma página que botou de sacanagem e tal, brincando aqui. E não é verdade. Mas não é verdade. Tá nas redes sociais oficiais do Fluminense. E o Atlético Paranaense também confirmou, tá? O Atlético Paranaense também confirmou. Essa notícia saiu, salvo engano, primeiro no Saudações Tricolores. E agora o Fluminense também já confirmou. E o Atlético Paranaense também já confirmou, já postou em suas redes sociais. O William Bigode não é mais jogador do Fluminense. Ele está chegando por empréstimo no Atlético Paranaense até o final do ano.
Galera, eu digo que essa contratação, né, essa saída é muito surpreendente, porque não é nem pela utilização do William, né? O William já estava mais ou menos encostado aqui no Fluminense, entrando muito pouco, a gente já debateu muito isso, né? É um jogador que entrou 5 vezes na temporada, tem ali 60 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. Isso não dá nenhuma partida completa, velho. É um pouquinho mais do que um tempo de partida, né? Então, assim, isso mostra como ele estava sendo bem subutilizado e já parecia ser uma tendência, né? O Fluminense querer negociá-lo, querer se desfazer do jogador, né? O William tem um salário alto e tem contrato até o final do ano, perdão, com o Fluminense. A notícia, né, que rola é que o salário dele superava 400 mil reais mensais. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhuma informação, tá? Se o Atlético Paranaense vai pagar o salário completo do Bigode, se o Fluminense vai ficar pagando uma parte, enfim, não tem nenhuma informação quanto a isso. Mas voltando aqui, né, na parte de ser surpreendente, ao meu ver, por quê? Porque a gente sabe, né, é um assunto até delicado de ficar falando aqui, mas que o William Bigode está com um probleminha judicial, né? Aquela questão lá dele com o Gustavo Scarpa e com o Mike, ex-companheiros de Palmeiras, saiu até matéria no Fantástico, na Band, tem aqui no canal, a gente postou os cortes dessas reportagens, né? Lá com aquela questão do investimento de criptomoeda, que a empresa do William, que prestava consultoria a Scarpa e Mike, teria indicado esse investimento, e aí os caras perderam dinheiro, e aí, enfim, o Scarpa abriu o BO, tá processando aí, e o William tá lá, enfim, acabando envolvido nessa situação. O Fluminense ele até andou liberado, né, afastado de licença do Fluminense para resolver essas questões. Nos últimos jogos ele não foi para o banco de reservas e a alegação era que ele estava resolvendo problemas pessoais, né, enfim, questões complexas ali, complicadas. Chegou até a sair notícia, acho que foi hoje de manhã, se eu não me engano, na Netflix, inclusive, que o elenco do Fluminense abraçou o William, entende que ele é inocente, né? E pelo que, assim, aí também não é meu papel aqui ficar julgando, não, mas eu também acho, tá? Que ele também é vítima nessa história toda que rolou, enfim. Mas, dito isso, né, só para trazer esse panorama, eu achava muito improvável, assim, eu realmente não esperava o Fluminense se livrando, entre aspas, do William Bigode nesse momento. O jogador estava afastado para resolver os problemas pessoais, eu nem sei se ele vai, né, chegando no Atlético Paranaense, perdão, vai ter, já vai chegar treinando, vai chegar jogando, não sei como é que vai ser, por conta dessas questões pessoais dele, né? Realmente eu não esperava, assim, se fosse para ver o William saindo do Fluminense, talvez uma rescisão amigável, talvez, enfim, alguma coisa agravando aí, piorando no processo, e aí ele sendo afastado do Fluminense definitivo por questões de imagem, mas ele fechando agora com outro clube, eu confesso que me pegou muito, 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 muito de surpresa, tá? Muito de surpresa. O Fluminense postou, né, que foi o próprio William Bigode que solicitou essa liberação para fechar com o Atlético Paranaense, né? O Fluminense acabou liberando e ele está por empréstimo até lá. É importante, né, frisar que o contrato do William acaba no final de 2023. Então, como o contrato de empréstimo dele com o Atlético Paranaense é também até o fim de 2023, o William a gente já pode basicamente sacramentar que não joga mais pelo Fluminense. Né? Ele está emprestado ao Atlético, vai ficar lá até o final do contrato dele com o Fluminense. Quando acabar o contrato dele com o Atlético, também acaba o contrato dele com o Fluminense. Então, o William Bigode, né, a menos que tenha uma grande reviravolta, não jogará mais com a camisa do Fluminense. Tá? Dá até para manter um nunca mais, né? Porque ele está com 36 anos, dificilmente, né, a carreira dele vai se esticar a ponto dele voltar, enfim. Mas aí também eu não tenho bola de cristal para prever o futuro. Fato é que o William está liberado e vai assinar. Vai assinar, não. O Atlético Paranaense já anunciou, né? Então não duvido nem que já tenha assinado como reforço do Atlético Paranaense até o final de 2023. Está chegando lá por empréstimo. Beleza, galera? E a última notícia para fechar aqui, para arrematar, né? Saiu lá no portal Mais Goiás, o jornalista Vitor Pimenta trouxe essa informação para nós, de que o Fluminense está contratando o zagueiro. O Fluminense acertou a contratação do zagueiro por empréstimo até o fim de 2024, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos. O negócio também foi anunciado, né, pelo Eduardo Pinheiro, que é o gestor da categoria de base do Goiás, que é o clube em que esse jogador atua. Trata-se de Rodrigo Bringel, não sei, de 16 anos, está chegando, como eu disse, por empréstimo lá do Goiás até o fim de 2024. O Fluminense tem essa opção de compra de 50% dos direitos econômicos. O Eduardo Pinheiro, como eu disse, gestor da categoria de base lá do Goiás, fez uma publicação falando que o jogador assinou o primeiro contrato profissional dele com o Goiás, com duração de 3 anos, e foi emprestado ao Fluminense com opção de compra de 50% dos direitos econômicos. O Fluminense segue fazendo essa captação
das categorias de base para reforçar Xerém, né? Isso é uma coisa muito importante, a gente fala muito, né, de Xerém, elogia muito, mas diversos desses jogadores que a gente elogia, que estão aí no profissional, eles chegam através de captação. O próprio André veio de um clube na Bahia, o Martinelli, que é titular hoje, veio do Grêmio Prudente, o Scarpa, que você tem aqui agora, né, passou pelo Fluminense, era do Desportivo Brasil. Então, vários jogadores ao redor do Brasil, né, que chegam no Fluminense são através dessa captação, como é o caso desse zagueiro de 16 anos, Rodrigo Bringel, que estava vindo do Goiás. Tá certo, galera? Então, fica aí as informações. Fluminense acertando a contratação desse zagueiro lá do Goiás. William Bigode acertado com o Atlético Paranaense, que já anunciou, já é oficial, tá? Os dois clubes já anunciaram oficial, negócio fechado já, beleza? E a Umbro querendo, né, bater recorde de venda com as camisas do Fluminense, com o Marcelo, com o Libertadores em 2023. Beleza, galera? Então, ó, deixa seu comentário aí sobre essas notícias, sobre uma, sobre duas, sobre todas as notícias. Sempre importante você comentar aqui nos vídeos. Ajuda muito a gente também a crescer. O YouTube valoriza muito esse engajamento, né, que o comentário traz. Então, você comentando aí, deixando like, você sempre ajuda o nosso canal a seguir crescendo, a gente seguir trazendo as principais notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.